Olá, boa noite. Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje para falar de Minerva, que divulgou o resultado ontem e teve a teleconferência hoje de manhã. Como é um papel que a gente já cobre há algum tempo, a gente já entende como ele funciona, a gente já entende as aspirações da diretoria e para onde a empresa está seguindo, e a gente já tem uma tese clara de investimento bem construída e delineada. Então, assim, para quem não está familiarizado com o papel, no final eu vou botar na playlist, eu vou botar o desenho aqui do lado com o vídeo da playlist. Aí é só clicar lá e dar uma olhada. Eu sugiro ver em ordem cronológica, justamente para a gente ver como é que foi construída essa tese e como é que a empresa funciona e como é que foi essa evolução. De qualquer forma, como a gente já tem isso em vários vídeos ali como material, aqui a gente vai se ater a analisar pontos importantes, uma vez que a empresa não teve uma mudança de direção e a tese de investimento só está se fortalecendo. É a avaliação desses pontos importantes, um due diligence das contas da empresa para garantir que não tem nada estranho ali, para garantir que está tudo nos conformes e, além disso, checar no final a validade da tese. Então, quando a gente fala de pontos importantes, a gente tem ali o IPO da parte internacional da Minerva, que é chamada de Athena Foods, no Chile. Esse IPO foi adiado, isso não porque a empresa não conseguiu o capital esperado, mas sim porque ela achou que o preço que foi ofertado ali não era um preço que era condizente com o valor das ações. Então, ela achou que a gente deveria estar vendendo cada ação por um valor maior, e isso daí nada mais é do que a diretoria ele valorizando seus acionistas e garantindo que a gente não se desfaça de uma participação da operação que é importante por um preço que esteja ali subestimando a qualidade do ativo. Então, eu achei ótimo. Além disso, quando a gente vê a forma que é feita a IPO, o processo de abertura de capital no Chile, a gente vê que é consideravelmente diferente daqui do Brasil. Lá no Chile, quando você tem a abertura de capital, a CVM do Chile, no caso, dá uma licença para a empresa que dura durante um ano, e durante esse um ano, ou seja, até abril do ano que vem, a empresa pode fazer o IPO no momento que ela bem entender. Então isso não afeta o processo, não gera custo adicional para a empresa, é pura e simplesmente uma escolha de um melhor momento para poder abrir o capital, onde a empresa possa de fato, a Minerva possa de fato receber pelos ativos dela um valor justo. Então, isso eu vejo como super positivo. A empresa continua com foco, como foi informado na teleconferência, em redução de endividamento e nessa abertura de capital. Então, tudo segue exatamente como antes, só tivemos aí um percalço por causa da segunda-feira, que foi um dia bem tenso, graças à questão de guerra comercial e por aí vai, Previdência, e como a gente sabe, está bem complicado tudo, o mundo como um todo. De qualquer forma, a gente segue como segundo ponto. Para citar, eu gostaria de citar a questão da Austrália. A Austrália aí tem uma dificuldade de repor, está tendo uma dificuldade de repor o rebanho, e isso por causa das questões climáticas que eles passaram, tanto seca por muito tempo, por um tempo extenso, quanto uma enchente nos meses passados, que acabou matando aí mais de 500 mil cabeças de gado, inclusive muitas matrizes, então causa aí uma dificuldade de reposição, e isso no momento onde a gente tem pela primeira vez em 20 anos uma oferta de proteína animal menor do que a do ano anterior. Então a oferta aí está bem apertada, especialmente por causa da questão da gripe suína, e nesse momento a Austrália ali não está podendo fazer o papel dela de cobrir demanda, o que deve justamente ajudar aí outras empresas e outros frigoríficos na questão de uma demanda maior, uma margem maior, e por aí vai. A Minerva deve se aproveitar bastante dessa posição que ela tem. Quando a gente vê ali a gripe suína piorando, e aí quando eu falo piorando, eu quero dizer porque a gente vê focos de gripe suína surgindo no Vietnã, em Hong Kong, além dos vários focos que a gente já viu na China, a gente vê que ele está se espalhando. Com isso, a gente já veio o reflexo. Hoje, durante a teleconferência, a Minerva informou que os contatos deles que estavam lá na China negociando durante uma feira já estão negociando aí com preços 10 a 15% acima as carnes, Então isso é super positivo. Além disso, eles perceberam ali mais clientes, não só um aumento no preço, mas mais clientes interessados na carne feita, da carne do frigorífico, Então, incluindo aí clientes do governo. Então a gente vê uma preocupação do governo chinês justamente em garantir a oferta de carne, e isso é super positivo. Além disso, como a gente vê a Tereza Cristina trabalhando forte junto ao Ministério da Agricultura para a abertura de mercado, a gente vê, primeiramente, Mercosul muito mais próximo de um acordo com a União Europeia. Inclusive, a gente já está vendo protestos na França
sobre a questão da carne, que pode aí abrir um mercado importante para o Brasil lá fora. Além disso, as novas plantas que devem ser aprovadas pela China, isso deve ser algo bem interessante, deve gerar uma demanda maior aqui no Brasil também, e uma possibilidade aí de começar a exportar para a Indonésia também. Então, esses pontos aí super positivos. Quando a gente passa ali para frente, passa para olhar a operação, a gente vê que a empresa está operando super redonda, sempre melhorando. Isso no sentido de que a receita líquida ali, quando comparada trimestre a trimestre, né, primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2018, a gente vê um crescimento de 5,6%, que é um crescimento forte, atingindo ali 3,7 bilhões de reais. Quando a gente faz essa comparação dos últimos 12 meses, ou seja, de primeiro trimestre de 2019, quarto trimestre de 2018, terceiro trimestre de 2018 e segundo trimestre de 2018, os últimos 12 meses, a gente vê ali que teve um crescimento de 12,8%, super forte também. Um EBITDA crescendo aí 15,4%. Quando a gente vê que o EBITDA cresce mais do que a receita líquida, a gente já tem uma dica de que a margem deve ter melhorado. Esse EBITDA aí batendo em 328,8 milhões de reais, super positivo, uma quantidade aí parruda para a empresa. A margem EBITDA melhorando 0,7 pontos percentuais, então indo aí de uma margem de 8,1% para 8,8%, o que para o primeiro trimestre, especialmente um primeiro trimestre que é justamente um ponto mais fraco ali da operação da empresa, em geral, por causa da sazonalidade, é uma margem super forte. Quando a gente olha os últimos 12 meses, a gente vê uma melhora da margem dos últimos 12 meses de 9% para 9,7%. Então aí a empresa melhorando anualmente, assim como melhorando trimestre a trimestre no comparativo. A alavancagem praticamente mantida ali, né? A alavancagem do quarto trimestre de 2018 estava em 3,9 vezes. E aí sempre lembrando, quando a gente fala de alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA. E agora a alavancagem está ali em 3,8 vezes, o que é uma manutenção. Porém, a gente vê claramente que a empresa já vinha num trabalho de redução de alavancagem quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2018, onde a alavancagem estava em 4,5 vezes. Então a empresa ali, justamente fazendo esse trabalho de melhoria da dívida, focada na desalavancagem, inclusive foi citado na teleconferência que o foco continua sendo a redução do endividamento, e a gente vê que a dívida está bem alongada. O caixa dela de hoje cobre ali a dívida até 2026, então não é nada que a gente precise se preocupar nesse momento. Vejo como super positivo e vem justamente para dar uma tranquilidade de que a empresa vai conseguir se aproveitar muito bem dessa tese de investimento aí, de aumento de demanda por proteína animal e uma dificuldade de oferta, então super positivo. A empresa teve um prejuízo de 31,4 milhões, porém, quando a gente ajusta isso para variação cambial, que acaba ali não sendo caixa, né? A correção monetária, os fatores não recorrentes, o auto de infração ali de 19,5 milhões, que foi por causa de um cálculo errado do ICMS, o hedge cambial, a gente vê que a empresa teria ali um lucro, na verdade, de 22,1 milhões. Eu não acho que isso é um fator tão importante, porque é mais uma questão de lucro contábil. A parte que me interessa mais é justamente o próximo ponto, que a empresa aí vem gerando fluxo de caixa livre há 5 trimestres seguidos. E aí quando eu falo fluxo de caixa livre, eu estou falando ali o fluxo de caixa, a entrada de caixa que vem para a empresa depois da gente gastar dinheiro com investimento, ou seja, o CAPEX, né, o Capital Expenditure, depois das despesas financeiras, ou seja, depois do gasto com juros e depois da variação de capital de giro. Ainda assim a empresa consegue ali, gerar um caixa positivo. Nesse trimestre de 42,4 milhões, se a gente quiser ser chato ali e arrancar aquele auto de infração do ICMS, a gente ficaria ainda assim com um caixa livre, com um fluxo de caixa livre de 22,9 milhões, o que é super positivo, especialmente para uma empresa que trabalha com margem super apertada. Duas observações que eu tenho para fazer. Primeira delas, o CAPEX desse ano, desse trimestre, foi falado ali durante a teleconferência que eles deram uma segurada, isso justamente pela expectativa que eles têm de abertura de novos mercados, que deve exigir um investimento maior no segundo trimestre agora, e além disso, a possibilidade de abertura de novas plantas para mercados que a gente já opera, e aí eu estou falando especialmente de China, né, onde eles podem ter que fazer uma ou outra adequação nas plantas. Então isso daí também vai gerar ali um custo, então a empresa reduziu o CAPEX, o investimento nesse trimestre, justamente para poder possivelmente pegar num investimento mais agressivo no trimestre seguinte. E outra coisa que eu acho que me chamou a atenção ali, que eu dei uma olhada para poder ficar mais tranquilo sobre o assunto, é o quê?
a gente vê que a taxa de utilização da Athina tem uma queda forte e bate ali em 71,5%, mas isso é um fator pontual, em grande parte explicado pelas chuvas fortes no Paraguai e na Argentina, que acabaram dificultando ali a operação, e esse volume deve ser recuperado durante o segundo trimestre e o terceiro trimestre desse ano. Então não vejo como problema. Eu vejo a empresa como uma ótima opção, tá? É um caso que eu tenho feito aí de preço médio de longuíssimo prazo. É uma empresa que tem uma volatilidade forte no preço. A gente viu isso nessa semana, em pouquíssimo tempo a empresa foi para baixo, foi para cima, foi para baixo, foi para cima. Mas se você olhar a tese de médio e longo prazo, você vê que é um case bem seguro. Eu vejo aí a empresa chegando muito longe, continuo comprado. Muita gente me pergunta, Cassiano, pô, estamos agora em 8 e pouco, você ainda vê futuro? Eu estou comprado, eu poderia liquidar tudo, estou comprado e eu acredito que vai muito para cima ainda desse preço. A gente está vivendo aí um momento de ouro para a empresa, então eu super recomendo, vejo um longo prazo muito positivo. Por hoje minha posição está aqui do lado, por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar, quem aprende e pensa bolsa opera com o mero detalhe e a gente se fala amanhã.